continuar falando de dinheiro? Você investe o seu dinheiro? Se a resposta for sim, essa é a oportunidade de aprender ainda mais sobre esse assunto. E se a resposta for não, esse é o momento para começar a pensar sobre isso. Muita gente nem sabe o que é investimento e nem por onde começar. Por isso, hoje eu recebo aqui no estúdio a economista e consultora financeira, consultora que vai nos ajudar a entender, a Camila Wesbach. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Para começar o nosso bate-papo, queria te perguntar e pedir para que tu explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, investimento, o que é investimento, por que é importante investir? É um assunto muito importante, né? E muitas pessoas hoje ainda não conseguem investir, né? Ou seja, nem poupar, na verdade, né? Que é separar uma parte, né, do orçamento e destinar para algum objetivo, né? E investir é nada mais do que a gente ter um retorno financeiro sobre algum recurso que ele é finito, né? Perfeito. Às vezes a gente fica, né? Vou investir, mas o que é esse investimento? Por onde que eu começo esse investimento? Queria te pedir para explicar um pouquinho para a gente. Beleza, tem um dinheiro lá que sobra ou que eu destino ele para guardar, para economizar. Como que eu faço esse dinheiro render? Que possibilidades eu tenho de investimento a partir desse dinheiro que eu vou poupar e economizar, Camila? Bem, a gente começa primeiro entendendo quais os teus objetivos com o investimento, né? Então, a gente parar um pouquinho para pensar, o que eu busco? Será que é uma reserva financeira? Será que é uma viagem que eu gostaria de fazer daqui a 2 anos? Ou será que eu quero investir a longo prazo? Então, de repente, uma aposentadoria, né? E aí, o segundo passo é a gente conseguir incluir esses objetivos e sonhos, né? Incluir dentro do orçamento. Então, fazer uma análise do orçamento, um planejamento financeiro, né? Analisar os seus gastos fixos, variáveis, o gasto que tem durante o ano, né? E a gente vê o que a gente consegue, de repente, reduzir, ajustar e incluir esses sonhos no objetivo, né? No planejamento financeiro, porque é muito mais difícil a gente esperar o final do mês para esperar sobrar algum dinheiro, porque não sobra, a gente tem que dar um destino para o dinheiro antes de sair gastando, né? Perfeito. Então, o primeiro passo seria isso, incluir no planejamento financeiro. A partir do, beleza, incluir que a minha meta é economizar tantos reais por mês, aquela coisa toda que a gente comentou. A partir daí, quais são as modalidades em que eu posso colocar o meu dinheiro? O que rende mais, o que rende menos? Qual que é a tua dica pra gente? Eu indico a gente começar pelo básico, né? Aquele famoso básico bem feito que funciona, né? Então, arroz com feijão. Então, pela renda fixa, né? A renda fixa, ela se torna mais segura, porque a gente já tem uma certa clareza de quanto que a gente vai ter de retorno. Então, a gente começaria pela renda fixa. Dentro da renda fixa, nós temos muitos tipos de investimento, mas o básico, por exemplo, um CDB, né, que é como se a gente estivesse emprestando um dinheiro para o banco e ele vai usar aquele recurso para fazer empréstimo para as pessoas, em contrapartida a gente vai ter um retorno, né, uns juros. Então, tem um CDBs, nós temos também o Tesouro Direto também, que dentro dele dá para diversificar também entre pré-fixado, pós-fixado ou sobre a inflação também, né, que é o Tesouro IPCA+. Então, gosto muito, voltando ao foco aqui, que é sobre os objetivos. Então, se a gente fala em eu quero construir uma reserva financeira, bom, essa reserva, a finalidade dela é que ela esteja disponível para a gente a hora que a gente precisar, né? Então, teria que ser um tipo de investimento que a gente possa resgatar na hora que tiver a tal emergência. Então, um CDB já funciona, um Tesouro Selic também funciona, né? De repente, é uma viagem, é algo em médio prazo, então pode até ser um CDB também, mas pode ser uma LCI, LCA, né? Que também está vinculado às instituições também, né? Só que elas têm uma vantagem de não ter imposto de renda, mas elas tendem a render mais CDB. Mas tem que ficar, tem um prazo, né, para retirar, então seria um investimento de médio prazo. Para ficar de olho nisso. Exato. Né? Agora, se a gente fala, né, uma aposentadoria ou algo de médio prazo, um tesouro IPCA+, que tem a rentabilidade sobre a inflação também,
Seria algo, né, que está dentro da renda fixa, então é mais seguro e a gente poderia começar. Legal. E para quem está nos acompanhando, está pensando assim, meu Deus, investimento, não consigo nem guardar dinheiro, não consigo nem me organizar para guardar dinheiro. Qual que é a tua dica de ouro para quem está nos acompanhando aí, não consigo ou não tem o costume, o hábito de guardar esse dinheiro? O que faz para conseguir começar, quem sabe, investir em 2024? Bom, a dica é começar nem que seja com o mínimo possível. Então, seja R$30, 50. E aí a ideia é que a gente cria o hábito, então, todo mês programar. Caiu o meu salário, nesse mesmo dia eu já deixo programado para separar uma parte. Como se fosse uma conta para pagar. Exatamente, para já incluir isso como se fosse uma conta, uma despesa. Só que tu está pagando o teu eu do futuro. Né? Então, a ideia é o que é? Pelo menos começar, porque a gente cria o hábito e você também começa a mudar a mentalidade e se vê como investidor, como está conseguindo, até para conseguir já criar esse hábito e se interessar mais por investimento também, e aí começar a estudar outras formas de investimento, para que isso fique mais leve também, sabe? Legal. É uma oportunidade também de começar a se desafiar, né? De colocar realmente como uma meta, um objetivo, já tirar aquele dinheiro e já contabilizar nas contas a serem pagas. Exatamente. Porque no futuro só tem resultados bons, né, Camila? Porque a longo prazo, sim, ele trabalha pra gente, né? Que legal. Perfeito. Quando a gente fala sobre esse assunto ainda, existem vários perfis de investidor, aquela coisa toda. Tu deu exemplos aí para quem está começando, né? Para quem ainda está se descobrindo e tudo mais. É importante a gente frisar também que tudo está acessível na internet. Existem várias formas de a gente... ouvi esse LCI, esse CDB, nunca ouvi falar, não sei o que é. Dá também para pesquisar um pouquinho mais e joga na internet, joga no Google, que tem acesso às informações para a pessoa mesmo estudar onde é que vai investir seu dinheiro, né? Com certeza. Então, essas siglas que eu trouxe aqui, né? A gente pode jogar ali no YouTube, colocar elas e estudar a fundo cada uma delas. O mais importante é a gente começar. Então, começa pelo básico, né? Se você ainda tem medo, não sabe o que significa um CDB, um tesouro direto, e a poupança te deixa mais seguro, a ideia é começar. Então, coloca ali, tudo bem. Mas começa a pesquisar e vai colocando. Faz a primeira vez, vê como é que funciona, vai sentindo e assim, aos poucos, vai trocando os investimentos. Investe um pouquinho menos no início, até ganhar segurança e vai evoluindo, Exatamente. Né? Perfeito. Camila, infelizmente, nosso programa está indo para a reta final. Quero agradecer imensamente a tua participação e disponibilidade de estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que traz muita dúvida, que deixa muita gente nervoso, curioso para saber um pouco mais, enfim. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Por Mais e obrigada pela participação. Muito obrigada. Essa então é a Camila Besbate, que é economista e consultora de finanças, ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre esse universo de investimentos. E é claro que a gente encerra o programa de hoje com a sua participação, tem interação na tela, 988-18-1938 é o nosso contato, o professor Vidal mandou pra gente. Parabéns pela reportagem sobre a importância do Pilates. Aqui com o meu fisioterapeuta Daniel, do Balneário Rincão. Que maravilha, gente! Na prática, o exemplo de como o Pilates é um ótimo exercício físico. Professor Vidal ajudando a gente a entender um pouco mais sobre isso também. Claro que a gente falou na reportagem de hoje. Nós vamos ficando por aqui, sempre com a sua companhia. Só para lembrar que amanhã, 1h20 da tarde, eu tô de volta, tá? Então não desconecta da NDTV e fica juntinho com a gente. Até amanhã. Make him go, as you shoot across the